nós temos aqui o tema principal do dia, que é o seguinte: nós temos debatido aqui no Zona da Grião a questão dos clubes que estão se opondo à convocação das respectivas seleções nacionais. Em muitos casos, jogadores simplesmente são impedidos de servir a seleção, jogar pela seleção, e existe toda uma pressão, especialmente vinda, né, dos capitalistas europeus, dos clubes europeus, para que não sejam cedidos os jogadores para a seleção brasileira, especialmente agora nas eliminatórias, mas sabe lá mais quando isso pode acontecer. Nós temos, por exemplo, que a liga inglesa, espanhola e italiana cederam, por exemplo, somente 25 de 42 jogadores que já foram convocados por Tite nas eliminatórias. Quer dizer, Tite faz uma convocação, lá pelas tantas, alguns vêm, outros não, alguns são barrados, outros não. E aí, finalmente, os clubes, né, uma queda de braço contra a seleção brasileira em especial, porque esse impedimento aqui, com certeza, é só para atacar a seleção brasileira. Então, os clubes quebram o braço contra a seleção, e agora esse problema se juntou com a própria crise da CBF, que está aí alvo de uma série de investigações, troca não troca na direção, etc. e tal. Então, tem uma cama feita, né, se é que a gente pode falar assim, tem uma cama feita já para durante as eliminatórias e até pelo menos nas vésperas da Copa do Mundo aí, de que haverá uma resistência grande, especialmente os clubes ingleses também. Lembrar sempre que os ingleses foram os que arquitetaram a Superliga lá, que teria só os ricaços da Europa disputando o campeonato europeu. Então, especialmente os ingleses aí se colocaram, os clubes, né, na oposição à acessão, a entregar jogadores brasileiros para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, ou seja, impedir que os jogadores disputem pela sua seleção nacional os campeonatos da seleção nacional, né? Nós temos também casos que já aconteceram até no próprio Brasil, já influenciado por essa política imperialista, né, de quebrar a seleção nacional. Por exemplo, o jogador Pedro, do Flamengo, não foi cedido para a seleção olímpica. Muito que bem a gente tenha vencido o campeonato, mas, obviamente, essa situação criou uma disposição total, não só para o próprio jogador, mas, enfim, para a seleção como tal, porque, finalmente, se um pode ser rejeitado, quer dizer, se um clube pode impedir que um jogador convocado jogue pela seleção, significa que qualquer clube pode ir lá pelas tantas e falar, bom, não vai disputar, né, os jogos pela seleção brasileira, porque os interesses do clube estão acima dos interesses da seleção. Se o Flamengo teve essa capacidade, nem dizer aí dos times europeus que estão aí com capital, com os capitalistas, né, do futebol, o dinheiro do futebol, onde lá circula. Então, nós temos esse problema, há todo um debate, né, inclusive envolvendo a diplomacia desses países, intervindo aí nos clubes para que sejam cedidos os jogadores, porque é mais ou menos assim, eles podem muito bem para a seleção italiana, por exemplo, e quando for a hora e a vez de ceder um jogador para a seleção brasileira, o mesmo clube pode se recusar a ceder. Aí vocês vão ver o que vai ser interessante o Brasil sofrendo um ataque dentro, né, da sua seleção, e as outras seleções não, tendo o seu time completo, só por conta de uma decisão de um clube. Então, esse é o problema. Nós estamos denunciando já isso daqui. Tem uma tentativa de desestabilizar a seleção no aspecto técnico, né? O Tite é alvo de um ataque constante aí da campanha fora Tite, mas, enfim, eu creio que eles vão partir para uma alternativa, né? Desestabilizar por meio desse problema da convocação, etc. e tal. Finalmente, você nunca vai ter a seleção tal como você quer, porque
fica aí à mercê dos interesses dos capitalistas dos times europeus, boa parte deles de sociedade aberta, ou seja, times de aí, empresa. Bom, nós aqui então teremos que enfrentar tudo que a gente já enfrentou até aqui em Copas do Mundo, a própria imprensa nacional. Agora nós também teremos que enfrentar os capitalistas, os times europeus, que vão atrapalhar a vida da seleção brasileira para a Copa do ano que vem. Então, a sabotagem começa agora, né? Porque finalmente, se o time chegar desestabilizado para disputar a Copa do Mundo, já é importante. Se começar a perder as eliminatórias também. A gente está muito bem classificado, mas se começar a sofrer nas eliminatórias, já ajuda na desestabilização. Então, enfim, as alternativas para que seja entregue, né, a Copa de 2022 nas mãos de clubes, de times europeus, que é o que eles sempre querem fazer, estão postas aí à mesa. Vamos lá, companheiros. Edson, pode falar os seus comentários sobre a possibilidade de nós sermos os convocados da seleção, porque se continuar assim, vão ter que convocar um cidadão comum para jogar na seleção brasileira. Verdade. Não, nós estamos entrando numa etapa, né, em que os clubes eles estão, de certa forma, aí, voltando ao período em que o jogador ele só faz aquilo que o clube quiser, né? Ele não pode mais nem disputar pela sua seleção os campeonatos aí internacionais, né? Se o clube quiser, aí ele vai poder ir e jogar na seleção do seu país, né? E antes havia meio que um acordo, uma concordância de que o calendário da FIFA era obrigatório que os clubes liberasse. Tanto é que na questão das Olimpíadas, né? Na questão da Copa do Brasil, como é? Campeonato no campeonato da América do Sul aqui, muito se falou de que não precisava mandar os jogadores porque não era calendário FIFA. Mas nem isso agora eles estão respeitando, nem o calendário FIFA eles estão respeitando. É óbvio que a seleção brasileira ela está a um passo de se classificar para a Copa do Mundo. Ela está com uma margem muito grande de vantagem do segundo colocado, se não me engano é a Argentina. Se classificam 4, 5. O Brasil nunca ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo, desde que produziram aí as Copas do Mundo, né? E essa daqui também não ficaria fora. Mas já é uma medida, uma posição, inclusive política desses clubes europeus, de abrir aí o precedente para não liberar os jogadores brasileiros, que obviamente, como você disse, é um ataque ao futebol brasileiro, né? É que nem essa história está começando lá na Itália. E lá na Itália você já tem 2 ou 3 jogadores que jogam no time da Itália que são naturalizados brasileiros, né? Nós vamos fazer papel de ridículo de ver os nossos jogadores que são os melhores aí da seleção serem impedidos de participar de campeonatos aí importantes para a seleção. Não sei se eles vão ter coragem de impedir do jogador ir na própria Copa do Mundo, apesar que dá aquele recesso. Não teria motivo para o clube não liberar o jogador, porque no período de Copa do Mundo você tem recesso aí dos campeonatos no mundo inteiro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um ataque ao futebol brasileiro. Mostra que os interesses econômicos dos clubes, principalmente europeus, no sentido de atacar o futebol nacional, no sentido de controlar, né, até a possibilidade do jogador servir o seu país, né? E na Europa a crise está muito grande, né? Muita gente não sabe. Você pode ver que a crise está tão grande
que vários clubes brasileiros estão repatriando aí jogadores da Europa, né? Eles também não estão conseguindo pagar os salários desses jogadores, eles estão em crise. A gente vê só o glamour, né, por exemplo, PSG contratando o Messi e faz toda aquela propaganda de que o futebol europeu estaria ali no auge, mas não é verdade. Tem muito jogador aí sendo repatriado para o Brasil, jogadores de alto nível, porque eles já não estão dando conta também do pagamento, da situação econômica que os clubes europeus estão enfiados, né? Então, eu acho que tudo isso daí vem nesse bojo dessa crise, né? E, obviamente, para eles saírem da crise, eles têm que tacar as contas aí em cima das costas do Brasil, deixar com que o futebol brasileiro não tenha tanta visibilidade, para que eles possam controlar toda a economia que o futebol gira no mundo inteiro. É isso. Lembrando também que o Palmeiras não cedeu o goleiro Everton para disputar a Olimpíadas, né? Não só foi o Pedro, né? Sim. Só dar uns detalhes dessa operação recente aí. Sorte do pessoal que não é o Zagallo de técnico, porque o que está sendo cogitado aí são 13 jogadores de ficar fora. 9 que jogam na Inglaterra, 2 na Itália e 2 na Espanha, né? Eu estava vendo essa lista, os caras chamam de lista vermelha, que é engraçado da parte do imperialismo, né? A lista vermelha, eles colocaram países onde eles entendem que a Covid não está controlada, e aí eles criaram um protocolo ali. Aí você pega a lista, né? Você vai ver quem que são a lista vermelha. O primeiro nome é Afeganistão, né? Afeganistão, Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, toda a América do Sul, México, Moçambique, Somália, África do Sul, assim, quase que a lista inteira é país latino-americano e africano. E aí eu tava vendo que é uma coincidência, né? Que é justamente as seleções aí que dá trabalho em Copa do Mundo, né? Que tira times tradicionais aí de oitavas, de quartas, né? E aí eles criaram esse tal desse protocolo. Se o jogador passar por esses países, além de ele ficar fora nos jogos, ele tem que voltar e ficar de quarentena 10 dias lá na Inglaterra. Ou seja, perde mais jogos pelos clubes. E aí os caras estão usando isso para falar assim, isso aí não tem como, é prejudicial, papá. Enfim, que é uma jogada deles também, né? Uma coisa que me chama a atenção é que é o seguinte, seleção tem pouco tempo para treinar. Ainda mais quando é um país que exporta jogador, né? Por exemplo, a seleção da Itália, você pega ali uma base, joga na Itália, às vezes eles fazem ali um pessoal que joga no mesmo clube, os clubes mais ricos, tal, né? França, todos esses países aí eles têm os clubes principais deles, têm os jogadores da seleção. Os países atrasados você exporta. Então a chance que você tem de treinar esse time, pegar entrosamento, jogar junto, em geral são o que era o sagrado data FIFA, né? Que agora nem mais data FIFA os caras respeitam mais. Então assim, que nem o Edson falou, para as eliminatórias o Brasil está tranquilo. O problema é o seguinte, é você ter tempo para entrosar um time e ir formando um grupo que vai chegar embalado para a Copa do Mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é um baita de um golpe aí para todas as seleções dos países atrasados, mas em especial aquele país atrasado que incomoda mais no futebol, que é o Brasil, né? Exatamente. Não, com certeza o plano aí é para atacar o futebol brasileiro. Se há alguém que é capaz de colocar abaixo os planos do imperialismo para o futebol, é o futebol brasileiro, não tem jeito. Por mais que a esquerda não está longe de entender isso, muito longe, a esquerda está mais fácil dela queimar as estátuas do Ronaldão
que tem por aí do que entender o ataque do imperialismo contra o futebol brasileiro, contra o patrimônio do povo.